Como joga Samulino, ponta esquerda que chega para resolver a principal carência desse elenco rubro-negro. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges e o Flamengo não para de contratar e não para de contratar bem. Sempre com muita qualidade nos reforços, tentando manter a qualidade do seu elenco como de fato sempre é. Eu tô com 20 anos da Alicane, trouxe Samulino. É verdade. Contratação muito boa, legal. O Flamengo tirando contratações de clubes europeus, né? Primeiro foi Emerson Royal, que estava indo pro Besiktas, Samulino estava indo pro Napoli. E é um jogador que agrega muito e chega para mudar o patamar ali da ponta esquerda. Brincadeiras à parte. Só para lembrar, a galera aí, o Napoli ganhou o italiano agora, tá? O Napoli vai jogar Champions League, né? Não é brincadeira tirar uma contratação do Napoli, que inclusive perdeu o Kvaratskhelia, um dos melhores pontas esquerda do mundo, e estava contratando o Samulino para ser uma reposição, não exatamente à altura, mas que daria sim muito caldo num nível competitivo muito grande, né? O Samulino, além de ser esse cara do lado do campo, do corredor, ele pode jogar um pouco mais para dentro também. E a gente vai entender como ele pode se encaixar nesse elenco do Flamengo. Vai ser bem legal essa análise, tá? Mas assim, baita contratação. Contratação mais cara da história do Flamengo. Movimento de imposição no mercado. Movimento para mostrar que o Flamengo briga frente a frente com um time europeu, com o mercado europeu. E, de fato, a contratação do Samulino é muito legal. Tá? Mas antes da gente começar a falar do Samulino, falar das características, no que ele pode agregar nesse time do Flamengo, pedir pra galera que tá nos assistindo, dá aquela moral pra gente, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que isso nos ajuda e muito. Além disso, temos o clube de membros aqui embaixo, dá aquela olhadinha ali, temos 3 opções de clube de membros, isso ajuda muito, apoia o nosso canal. Também em algum lugar da tela aqui tem a opção de Pix, caso queira dar um apoio espontâneo pra gente, isso também ajuda muito a gente continuar trazendo conteúdos como esse do Flamengo. Boa. Vamos pra análise do Samulino? Vamos nessa, vamos entender como joga o ponta esquerda / meia esquerda que tava no Atlético de Madrid. Barra lateral esquerdo, se for preciso. Esquerdo, ala esquerda quando precisa, exatamente. Tá. O posicionamento dele com o Simeone é muito condicionado pelo Javi Galán, lateral esquerdo que apoia e apoia muito bem. Nesse jogo contra o Botafogo, no Mundial de Clubes da FIFA, você tem o Molina lá pelo lado direito com Llorente e Griezmann como 3 jogadores na faixa central do campo. O Galán bem aberto por aqui com o Samulino na posição do Arrascaeta, né, o que é importante salientar. O Julián Álvares na referência com o Coque, mais um jogador de armação de jogada, e o Joaquim Correa do Botafogo, o Ángel Correa, atacante do Atlético de Madrid, né? A gente vai ver na sequência da jogada, e não vai acontecer nada aqui, mas é só para mostrar posicionamento, que ele consegue se posicionar e consegue combinar muito bem com os jogadores de meio campo. E olha a faixa do campo que ele vai ocupar por aqui. Não é uma faixa de um extremo, não é um jogador que vai ter 1 contra 1 só contra o lateral adversário, mas um jogador que vem para o meio, um jogador que se movimenta muito bem. Mas também é o cara do 1 contra 1, é o cara do lado do campo, né? Mas chamar a atenção por que ele faz esse movimento para dentro também, para abrir o campo pro lateral. Exato, ele abre o campo pro Galán. A gente fala muito do lado direito que o Luiz Araújo pode fazer essa movimentação para abrir o campo, agora pro Emerson, antes pro Wesley. Exato. Mas da mesma forma, o Samulino pode vir para dentro para abrir o campo pro lateral. Pro Vinha, que fez a jogada dos 2 gols do Ayrton Flamengo Lucas, que apoia muito. Contra o Bragantino. Ayrton Lucas, que apoia bastante. Mas ele também pode ser esse cara do lado do campo. Também. Ele pode ser esse ala também, como nesse confronto contra o Girona, né? Você tem Depou e Coque, Samulino, Griezmann. Aqui mais à frente tá o Julián com o Llorente. E do outro lado, mais um jogador do Atlético de Madrid, nesse 3-2-5 do Atlético de Madrid do Simeone, né? E aqui ele encontra um passe de quebra de linha muito interessante para gerar uma jogada, um lançamento. E olha a linha de 5 formada, com o Samulino, 2 internos, um centroavante e aqui do outro lado o ala direita. Esse Flamengo tem muito disso também. Esse Flamengo, você vai ver, cara, você tem Luiz Araújo mais para dentro, mais do que para fora, né? Ele não é um ponta direita de corredor, é o ponta direita para dentro. Nesse jogo contra o Bragantino, o Arrascaeta do lado esquerdo, mais para dentro do que para fora, com o Bruno Henrique e o Pedro, uma dupla de atacantes. E aí você tem um Flamengo que construiu com 4 jogadores e os 2 volantes, né? Então você tem o Wesley e o Varela nesse momento do jogo bem abertos, com os 2 zagueiros na construção, o Jorginho e o Everton Araújo. A estrutura do Flamengo contra o Santos foi parecida também. Você tem o Alan e o Jorginho, né? Esses 2 jogadores de armação de jogada, os 2 alas, os 2 laterais, o Wesley espetado e o Varela bem espetado, com 2 pontas para dentro, o Luiz Araújo e o Plata, e o Arrascaeta e o Bruno Henrique como uma dupla de ataque. 6 jogadores na última linha, né? 6 jogadores na última linha, exatamente. E onde que dá para imaginar o Samulino nesse Flamengo? Ou na do Varela, ou na do Plata. Nesse momento, né? Com essa formatação,
ou na do Varela, ou na do Plata. Nesse desenho, especificamente. Neste desenho, em uma dessas duas posições do lado esquerdo, e faz muito bem as duas posições do lado esquerdo do campo, tá? E é isso que a gente vai começar a mostrar agora, tá? Porque assim, primeiro começar mostrando ele por dentro. Primeiro mostrar ele num papel mais por dentro do campo do que por fora. E ele vai muito bem, tá? Ó, por dentro do campo, nesse 3-2-5 do Atlético de Madrid. E olha o passe que ele vai encontrar pro Javi Galán, lateral esquerdo, que apoia e apoia muito. Primeiro quebra o pescoço para ver a movimentação do Javi Galán. Vai dominar a bola e vai dar um passe de trivela para colocar o Galán em condições de conduzir. É uma jogada muito perigosa. Agora, da esquerda, do corredor, para dentro, e olha o passe que ele vai encontrar no Griezmann. Mais uma vez, faixa do campo, aqui estava o Plata, que ocupa o Arrascaeta em momentos. Passe de quebra de linha para colocar o Griezmann e dar uma baita de uma assistência. E primeiro também 1-contra-1 que ele teve ali, né? De frente pro zagueiro, conseguiu driblar e achar o passe. E é uma característica muito forte no jogo dele, cara. Olha isso aqui. Essa situação é impressionante como ele consegue lidar muito bem, né? Frente a frente com o lateral direito do adversário. Agora, na função do corredor, ele vai conseguir fazer um corte pro meio e olha onde vai encaixar esse passe. Olha a distância entre os dois jogadores, é muito pequena, tá? Mais uma vez, o Griezmann infiltra, consegue um passe muito interessante. A jogada acaba não acontecendo, até reclamou de pênalti o Samulino na jogada. De novo, no corredor, de novo contra o Osasuna, mesma partida. Ele frente a frente, no mano a mano. Um corte pro meio e olha a bola que ele vai encontrar. É neste jogador que infiltra, ele vai encontrar um baita lançamento, um baita cruzamento para a marca do pênalti. A cabeçada não é boa. Então assim, William, ele é um cara que, por dentro ou por fora, encontra opções muito interessantes de armação de jogada. E é um jogador que, assim, é impressionante como é terminal. Vamos começar a entender finalizações também. Mas na armação da jogada é um cara que, olha, embaçado, tá? É diferente do que o Flamengo tem nesse momento. É um cara que condiciona muito o jogo por dentro, né? Isso que Sim, é sim. muito difícil ele ir pro fundo. A gente percebe os lances aqui, ele puxando sempre pra dentro e fazendo jogadas. Isso que me chama atenção, porque daí o Flamengo acho que vai ter que ter um lateral mais espetado. Eu queria entender essa combinação, talvez, com o Alexandro. Enfim, né? Mas como você falou, ele também pode jogar nessa posição caso seja necessário. Sim, bem interessante, né? E assim, pra dentro, e não tem só o passe, mas também tem a finalização. Claro que não é o principal ponto do jogo dele, claro que o passe, esse 1-contra-1, são características melhores, mas ele também tem finalização e finalização interessante. Contra o Girona, mais uma vez, ele vai ter essa jogada de 1-contra-1, o drible para passar pela marcação e a batida rasteira no meio do gol, é verdade. Mais uma vez, 1-contra-1, o drible para passar pela marcação e uma batida rasteira, o goleiro consegue fazer uma boa defesa. Aqui, olha por dentro como ele consegue ter o drible como uma arma muito interessante para quebrar a linha de marcação. Dá para ver uma linha com 5, uma linha com 4 e um jogador. Com um drible ele já passou a primeira linha, que tá marcando ele, né? Com outro ele passa pelo segundo jogador e aqui ele vai conseguir bater. Travado é verdade, mas tem o drible muito bem aguçado, muito bem trabalhado, mesmo em espaço curto, para conseguir gerar vantagens, E né? a velocidade para carregar a bola, né? Você vê que ele tem velocidade para levar ela Explosão, né? e conseguir driblar o jogador. Não teve lance de habilidade, e sim que ele conseguiu na velocidade, conseguiu deixar para trás. Exatamente, e essa velocidade ele explora muito nesse tipo de situação. É raro vê-lo jogar pro fundo, mas tem gol marcado dessa maneira, tá? É bem lançado, chega no fundo, batida cruzada de perna esquerda. Tem qualidade para fazer também. Primeiro lance que você mostrou dele utilizando a esquerda ali, hein? E a direita é melhor ainda, tá? Centralizada no campo. Com este espaço, é uma batida muito forte na bola, um baita de um golaço pelo Atlético de Madrid Fechado, também. né? Com muito defensor na frente. Exatamente. E aí, pra gente fechar essa análise, tá? Porque é muito importante salientar quanto esse Flamengo pressiona e quanto o Flamengo do Felipe Luiz consegue pressionar melhor do que os outros. E você ter um jogador da qualidade física do Samulino faz uma diferença muito grande. Repara no Barcelona. Ele vai marcar o Koundé aqui, né? O zagueiro do Barcelona, lateral direito, faz tempo já improvisado, né? Mas zagueiro de origem. A distância que ele tá, alguns metros do Koundé. A bola vai ser lançada e ele vai partir, né? Então, uma bola que ficaria no meio-campo, dominada pelo Barcelona, ele parte. E olha, o Koundé tem que dar um domínio para trás para escapar da pressão que ele tá fazendo. De costas, pressionado, e aí ele tem que voltar à jogada. Então, a jogada que começou aqui veio parar aqui. Por quê? Porque o Samulino é um jogador veloz, explosivo e que reconhece muito bem o gatilho de pressão. E aí quando ele viu, o Koundé vai dominar de costas para mim, ele partiu. E ele conseguiu cobrir espaço muito rápido para fazer uma jogada que chegaria no meio-campo com um bom articulador, que é o Koundé, ter que voltar lá pro Chesney dentro da pequena área. E daí a ligação que você fez, né? O Flamengo faz muito essa pressão. Exatamente. Até por isso a gente brinca que o Pedro perdeu um pouco de espaço nesse time do Flamengo por conta muito da pressão. Sim. O Plata faz uma pressão muito bem feita, o próprio Bruno Henrique tem a capacidade física de fazer, então o Flamengo pressiona muito.
que a gente quer trazer nessa análise? Não é só gols, a gente podia colocar 15 gols do Samulino aqui, nossa, lindo, ele batendo na bola. Mas trazer o quanto ele pode encaixar nesse esquema do Flamengo, o quanto ele combina, as características dele fazem sentido com esse esquema do Flamengo. Como você citou, aqui é uma simples expressão, mas quanto ele tem a capacidade de dificultar a jogada do adversário. É exatamente isso, é exatamente isso. Se cita o Pedro, como a gente pode citar o Arrascaeta, né? São dois jogadores de frente que não tem como principal característica uma pressão ofensiva. Então você tem um cara como o Samulino, que é técnico e é técnico demais, é qualificado e é qualificado demais, e tem esse potencial físico. Gente, tá vindo pro Flamengo com 25 anos. Auge físico da carreira. Não chega no Brasil para encerrar a carreira. Não, ele chega para competir. Inclusive, né? como eu falei até na análise do Emerson Royal, que eu acho que é um jogador que volta pro Brasil para voltar a ser radar na seleção brasileira. Sim, sim. Eu acho que uma das ideias do Samulino voltar pro Brasil e pro Flamengo, que é o time com mais evidência do Brasil, é visando a seleção brasileira. É entrar uma vez nesse radar, se colocar no radar para, enfim, ser convocado e ser sempre opção. E é para ser um ala esquerda, num Brasil que sofre tanto sem os laterais, né, com uma falta enorme de laterais, poderia ser uma opção muito interessante, tá? E provavelmente será. Jogando pelo Flamengo, no nível do futebol brasileiro, com a bola que ele joga na Europa, provavelmente será a opção da seleção brasileira, tá? Eu não vou nem fazer aquela pergunta tradicional se você aprova a contratação, porque contratação mais cara da história do Flamengo você vai aprovar. Exato, lógico. É uma contratação espetacular, é um movimento de imposição do Flamengo no mercado, é uma compra muito, mas assim, muito relevante para o futebol nacional nesse momento. E para deixar um ponto, né? A gente viu o Flamengo lá no começo do vídeo com o Arrascaeta por dentro como dupla e com o Arrascaeta por fora como um meia, né? Imagino eu que com o Samulino em campo, o Arrascaeta seja um jogador mais para dentro do que para fora, para ser um cara muito mais próximo do centroavante do que um cara para ocupar a faixa da esquerda do campo. E aí eu duvido que o Pedro vai continuar tendo sequência, ou vai voltar a ter sequência, porque jogou contra o Bragantino, né? Depois dessa briga toda com o Felipe Luiz. A grande questão é, para mim, ter Bruno Henrique e Arrascaeta como dupla é melhor do que ter Pedro e Arrascaeta. Não tecnicamente, mas para conseguir pressionar também o adversário. Você tá cortando plata dessa história aí, viu? Mas olha, tá tudo bem. Olha... Não é de se duvidar também, mas aí eu acho que fica nessa briga 1 contra 1 contra o Samulino e não tem conversa, né? Mas o Plata também é muito bom jogador. O que importa é o elenco e a quantidade de bons jogadores. Exato, assim, a gente pensa num time titular, a gente pensa num 11 inicial, que, cara, assim, pouquíssimas vezes o Jorge Jesus usou lá o 11 que todo mundo sabe do goleiro ao ponta esquerda do Flamengo de 2019. Foram 6, 7 vezes que ele conseguiu utilizar. É uma temporada que tá na metade, mas que tem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, tem Copa do Brasil também pro Flamengo. E teve o Mundial que judiou. Teve o Mundial agora. Então, assim, ao invés da gente pensar, porque esse cara vai ser titular, talvez não. Talvez ele, assim, titular ele provavelmente vai ser, mas a gente não precisa pensar assim, a gente pode pensar como uma opção para melhorar um elenco que já é o melhor da América Latina. E o Samulino, assim, aumenta esse patamar, tá? É difícil melhorar o patamar do elenco do Flamengo. O Samulino chega e faz isso. Como já diria Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar, com certeza, cara. E você, torcedor do Mengão, o que achou da contratação do Samuel Lino? O que achou da nossa análise? Deixa teu feedback aqui, que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, eu peço pra você, curte nosso trabalho, divulga com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso nos ajuda muito. E dá uma olhadinha no plano de membros ali, temos 3 opções, isso ajuda muito a gente continuar cada vez com mais conteúdos do nosso projeto. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.